Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador numa edição extra. Qual o legado que deixa Francisco Pinto Balsemão? Hoje, pela primeira vez em Portugal, a televisão privada portuguesa vai emitir. E vai emitir agora. A inauguração da SIC, a 6 de outubro de 1992, foi apenas um dos muitos momentos altos da vida de Francisco Pinto Balsemão. Além de fundar uma televisão, já tinha inaugurado um jornal e foi número 1 de um partido. Foi político, jornalista, empresário, numa vida cheia que acompanhou a evolução do tempo político, mas também tecnológico. Francisco Pinto Balsemão morreu esta terça-feira, tinha 88 anos. Vou conversar com José Manuel Fernandes. É publisher do Observador e trabalhou no Expresso, na altura em que Balsemão era, ao mesmo tempo, primeiro-ministro e dono do jornal. Eu sou o Luís Soares e esta é a história do dia extra de quarta-feira, 22 de outubro. Bem-vindo, José Manuel. Olá. José Manuel, este é sempre um momento difícil. Perder uma figura importante como Francisco Pinto Balsemão, destacou-se em tantas áreas, desde a política ao jornalismo, na área empresarial. Foi uma pessoa importante em vários momentos da nossa vida cotidiana, da nossa vida política e não só. E tu acompanhaste de perto também alguns desses momentos. O que é que recordas assim de imediato deste homem? Bem, eu recordo a pessoa que conheci quando trabalhei no Expresso. Eu trabalhei no Expresso quase 10 anos, década de 1980, é uma década decisiva para o Expresso, por vários motivos, entre outros, pelo facto de ter coincidido em que simultaneamente o patrão, digamos assim, era também o primeiro-ministro. E desse ponto de vista, aquilo que se passou nesses anos, não foram muitos, foram 3 anos, foi muito importante para afirmar os Expresso como um jornal que não estava às ordens de um partido político, apesar de ter um seu, primeiro diretor, depois administrador, que era fundador e dirigente e primeiro-ministro e líder desse mesmo partido político. Isso foi um momento muito importante, juntamente com outras questões que tinham a ver mais com o conteúdo do próprio jornal e com o projeto e com aquilo que se passou durante a década de 1980. Mas, independentemente disso, eu acho que a história de Francisco Pinto Balsemão começa bastante mais cedo, começa ainda na década de 1960, no Diário Popular. Portanto, o Diário é ele vai para o Diário Popular porque é um órgão da sua família, um tio tinha uma participação importante. De resto, por coincidência, o Diário Popular ocupava um edifício no Bairro Alto, na Rua Luxuriano, que era o mesmo edifício onde nasceu o Observador, e nós até às vezes achávamos graça que tínhamos a nossa sala de reuniões naquilo que teria sido a sala do Balsemão, como se dizia, não era? Uma sala de azulejos muito bonita. A venda do Diário Popular, que tem a ver também com um período de reestruturação da imprensa diária, permite a Balsemão ter a ambição de fundar um outro jornal, um jornal criado à imagem da imprensa de qualidade britânica. Ele manda pessoas para o Sunday Times, portanto, que era era e é uma referência. Um grande semanário. Os semanários no Reino Unido saem ao domingo. O Sunday Times está ligado ao Times, mas tinha na época uma autonomia maior, e havia outros jornais, como o Observer, que também eram independentes. A história depois levou bastantes voltas, mas isto é o que é mais relevante. Eram jornais com formato grande, chamado broadsheet, maior do que é hoje o formato do Expresso, com cadernos, com várias declinações, e ele manda as notícias para lá para eles procurarem perceber como é que aquilo se faz. Isto numa altura em que ele se tinha desiludido muito com a possibilidade de haver uma transição no regime português, não é? Ele é desafiado
por pessoas próximas de Marcelo Caetano para para as listas penso que se chamava Ação Nacional Popular, ANP. Já não era a União Nacional. Em 1969, nas eleições de 69, vai formar a ala liberal com outras figuras. A mais conhecida, mais recordada, é Francisco Sá Carneiro, mas havia outros nomes, Milar Guerra, Mota Amaral, tantos outros. E aquilo não corre bem, a maior parte deles renunciam ao seu mandato, e renunciam muito por causa da lei de imprensa. Eles procuram de que Francisco Balsemão é um campeão. Portanto, é um campeão juntamente com o Francisco Sá Carneiro. Eles sentavam-se ao lado um do outro na antiga Assembleia Nacional. E, portanto, o Expresso acaba por surgir em janeiro de 1973, e durante muito tempo é o projeto de Balsemão, e tem um papel muito importante, quer nessa fase final do marcelismo. Eu era miúdo na altura, mas recordo-me de o jornal começar a aparecer em casa dos meus pais e haver uma grande excitação com o que era aquilo que saía um bocadinho da norma, era um jornal diferente. E depois, no período da Revolução, o jornal também é muito importante, porque há uma altura em que os jornais são quase todos ocupados pelo Partido Comunista, e o Expresso mantém um estatuto de independência muito relevante, chega a ter 2 edições por semana, até que entra numa certa normalidade, e depois vem a Aliança Democrática, Balsemão vai para o governo, depois acaba por ficar primeiro-ministro já no segundo governo. Mas há aqui sempre um paralelo, ou um tempo paralelo entre o tempo do jornalismo e o tempo da política em Balsemão, não é? Claramente. Durante essa década de 1980, até meados da década de 1980, ele vai sempre repartir-se, até eu diria um bocadinho mais para diante, porque ele chega a ser eurodeputado. Ele vai repartir muito a sua vida entre as duas coisas. Portanto, por um lado era o jornalista, enfim, ele também formalmente era um advogado, mas por um lado era o jornalista, o empresário também, o patrão de jornais, dono de jornais, e uma vontade de participar politicamente. Primeiro ainda com a esperança que seria possível uma abertura com Marcelo Caetano, depois com a fundação, logo a seguir ao 25 de Abril, do então PPD, que era assim que se chamava, e depois ele mantém-se como deputado, mantém-se como dirigente do partido, mantém-se como figura muito relevante juntamente com Sá Carneiro, entra para o governo e acaba por suceder a Sá Carneiro, porque dos fundadores, digamos, daquele trio que aparecia, quem for ver as fotografias da época, vê 3 pessoas sentadas, vê Sá Carneiro, vê Magalhães Mota e vê Balsemão. Magalhães Mota tinha entrado em ruptura com Sá Carneiro e estava fora do partido, portanto o outro fundador que lá estava era Francisco Balsemão, e ele é que é escolhido para primeiro-ministro. Ele depois regressa ao Expresso, eu entro para o Expresso nessa altura, quando ele é primeiro-ministro, e é um ambiente muito, muito, muito interessante, muito desafiante. Já não apanho a altura em que Marcelo Rebelo de Sousa chega a ser diretor, porque ele, entretanto, tinha ido para o governo. Ele foi diretor ainda no período em que Balsemão era só ministro e não primeiro-ministro ainda. Depois ele é chamado para o governo, portanto era Augusto Carvalho o diretor interino, ele nunca chegou a ser diretor efetivo. E vive lá esse período até ao final da década de 80, onde há ali um debate interno sobre se... Não chega bem a ser um debate interno, há um desafio de um grupo de pessoas para achar que não bastava ter um semanário, era preciso ter um diário, e Balsemão tinha já muita cabeça, a aposta dele tinha que ser na televisão, e portanto acaba por haver um grupo grande de pessoas que sai do Expresso para fundar o Público. Eu faço parte desse grupo e deixei de trabalhar diretamente com ele. Mas além disso ainda me cruzei, por assim dizer, indiretamente com ele mais algumas vezes, enfim, em questões, preocupações com o mundo da imprensa, há momentos em que havia projetos de mudar o Estatuto do Jornalista e a lei de imprensa, que eram perigosos, designadamente uns que foram promovidos por Augusto Santos Silva, que agora tanto se fala, mas que foram felizmente rechaçados. Mas independentemente disso, ainda na década de 80, uma altura em que ele está já não líder do PSD, mas à frente de uma espécie de think tank, centro de estudos ligado mais ou menos ao PSD, que era uma coisa chamada IPSD, que ainda hoje existe, o Instituto Sá Carneiro, e na altura
ele é desafiado pelo Carlos Pimenta, que era muito jovem ainda, penso que na altura tinha menos de 30 anos, para fazer um livro sobre ambições para o futuro de Portugal. E eu depois sou convidado pelo Carlos Pimenta para colaborar nesse livro, e sei que no processo de elaboração desse livro, isso é uma obra basicamente coordenada pelo Carlos Pimenta, mas depois tem muitas colaborações e uma equipa alargada, e ele segue esse trabalho muito perto, e quando recebe os originais, às vezes até se dizia que ele estava no Parlamento, sentado nas bancadas, a corrigi-los. Ele tinha muita atenção ao detalhe e preocupava-se muito com com isso. Eu creio que ele volta ao PSD mais tarde, porque eu já, talvez no final do governo de Sócrates, princípio do governo de Passos Coelho, volto a participar num debate em que é presidido precisamente por Francisco Balsemão, e em que foram lá, não me lembro se estava mais alguém a falar, mas estava pelo menos eu e agora uma pessoa também colaborou connosco, que é o Miguel Morgado, sobre, no fundo falámos um bocadinho sobre liberalismo e social-democracia. Sim. Que é um tema que na altura ainda se falava muito pouco em Portugal. Creio que ainda era líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, portanto era capaz ainda de ser com José Sócrates. Já vamos continuar a conversa com José Manuel Fernandes, agora fazemos uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com José Manuel Fernandes. José Manuel, falávamos aqui desta questão de haver aqui um paralelo entre o jornalismo e a política. Houve um ponto, consideras que houve um ponto em que houve um certo afastamento de Balsemão da política e o empresário falou mais alto? Eu creio que ele nunca se interessou da política, e se nós, se folhearmos, formos ver as fotografias que publicámos na fotogaleria que temos no Observador, sim, vemos que ele vai continuar a intervir, aparece em campanhas eleitorais, aparece em iniciativas de lançamento de livros. Agora, ele passa a ter uma vida empresarial muitíssimo mais exigente, até porque ele vai fazer uma coisa que é muito difícil de fazer, que exige coragem, mas no limite também lhe complicou muito a vida e dificultou os últimos anos de vida. Ele vai fazer um grupo de comunicação com uma ambição muito superior à do Expresso, com um investimento muito grande numa televisão, sem ter aquilo que ele teve no arranque do Expresso. Ele no arranque do Expresso tinha capital próprio, é evidente que abriu o capital, havia muitas pessoas foram sócias iniciais do Expresso, António Guterres, por exemplo, tinha uma participação, tinha umas ações, mas ele a seguir não vai ter capital suficiente e vai ter que procurar parceiros para a SIC, e muitos desses processos não vão correr muito bem, não é? Portanto, vão-lhe causar muitas dores de cabeça, e portanto ele tem que se concentrar muito nisso, até porque, enfim, a SIC empresa está numa fase até de possível alteração da estrutura acionista, que é um bocadinho contra tudo aquilo que ele tentou evitar ao longo da vida, mas que era de facto extraordinariamente difícil para alguém que se deitou para um mar muito grande, onde era preciso muito capital, que ele não tinha de arranque, e portanto foi necessário viver com dívidas e viver com a ajuda de pessoas que nem sempre foram boas ajudas. Ele teve problemas com o Berardo, com o João Berardo, por exemplo, ele teve problemas depois com o Nuno Vasconcelos, portanto, tudo histórias que correram mal, porque de facto eram piratas, verdadeiramente, estas figuras. E essa questão da fundação da SIC, José Manuel, acaba por ser marcante também pela distinção que há na altura de um canal privado de televisão contra aquilo que era a televisão do Estado, não é? Na altura há uma discussão muito grande em Portugal, porque foram precisas duas revisões constitucionais. A primeira, onde ele teve muita importância, que é a de 82, que é a revisão constitucional que termina com a democracia tutelada. Nós éramos uma democracia tutelada pelo Conselho da Revolução e pelos militares, deixámos de ser, passámos a ser uma democracia, não direi perfeita, mas porque não há democracias perfeitas, mas uma democracia sem tutela. E depois, em 88, a abertura, portanto, as alterações constitucionais permitiram as privatizações e permitiram claramente a abertura do setor da comunicação ao setor privado. Nós vivíamos um tempo em que só havia uma rádio, não havia rádios locais, havia a rádio pública toda e
a Renascença, que tinha ficado, apesar de tudo, com, creio que a Rádio Renascença antiga, nem sequer, não sei se já havia RFM, e a maior parte dos diários tinham sido nacionalizados, havia um ou outro que não tinha sido, alguns tinham sido apenas intervencionados, os privados que tinham aparecido no período da Revolução tinham praticamente já morrido todos, ou estavam a morrer no final da década de 1980, e havia, portanto, isto ia mudar, portanto, e mudou muito radicalmente ali em 4, 5 anos, entre 88, 93, 88, eu estou a dar estas datas, estas balizas, porque 88 é a fundação do Independente e 93 penso que é a fundação da SIC. É em 92, sim. 93 é da TVI. Exatamente. Portanto, fecha este, é o ciclo, este processo, fecha este ciclo, e neste ciclo há de facto a possibilidade de haver operadores privados de televisão. Há muita discussão sobre quem pode ficar ou não com os canais, não é? Como havia dois projetos privados e um projeto privado ligado à Igreja Católica, que era a TVI. Portanto, um dos projetos privados era o da empresa, Francisco Balsemão, de alguma forma do Expresso, como na altura se dizia, e esse triunfou, foi erguido mais depressa e com mais competência. Os primeiros anos da TVI são complicadíssimos, surge mais tarde, surge com muitos solavancos, até que de alguma forma a Igreja pode sair daquele buraco financeiro, e pouco a pouco, enfim, a TVI já teve muitos patrões, digamos assim, patrões de vários tipos, ao contrário da empresa, que se foi mantendo, teve não é? Um patrão principal, digamos, teve acionistas variados, mas sempre um acionista principal. O que também deu muita estabilidade à empresa e à SIC, apesar de os tempos de glória, enfim, foram vividos há 20, 25 anos, depois que tudo se começaram tornar um pouco mais difícil num setor, que é o setor da comunicação social, que em todo o mundo tem dificuldades económicas. José Manuel, muito obrigado. Muito obrigado, Bill. O José Manuel Fernandes é publisher do Observador. Esta foi a História do Dia, edição extra. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. O som que escutámos no início do programa foi retirado do site da SIC. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã.